Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação de resultados da Eco Rodovias, referente ao segundo trimestre de 2025. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da Eco Rodovias, e Andréa Fernandes, diretora de Finanças Corporativas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o áudio durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Os slides dessa apresentação estão disponíveis no website de Relações com Investidores da companhia, seção central de resultados no endereço ri.ecorodovias.com.br. Após o encerramento da apresentação de resultados, o replay será disponibilizado na mesma seção do website. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas de negócios da Eco Rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eco-Rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados. Por favor, Andréa, pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025 da Eco Rodovias. Agradecemos a participação de todos. Iniciamos a apresentação com os principais destaques do período. O tráfego comparável apresentou crescimento de 3,3% no trimestre e 4,6% no primeiro semestre de 2025. Devido principalmente ao desempenho dos veículos pesados. Para efeito de comparação, o índice ABCR registrou um crescimento de 2,8% no segundo trimestre e 2,4% no primeiro semestre de 2025. Os custos caixa ajustado, excluindo o Ecoporto, cuja operação está em regime de contrato de transição, tiveram aumento de 5,4% no trimestre, em linha com a inflação. Vale ressaltar a redução de 1,1% no primeiro semestre, fruto das iniciativas de eficiência. O consistente desempenho operacional e a disciplina na gestão de custos resultou em um EBITDA ajustado de 1,4 bilhão de reais no trimestre e 2,6 bilhões de reais no primeiro semestre, com margem EBITDA de 75%. O lucro líquido foi de 204 milhões de reais no primeiro trimestre e 351 milhões de reais no semestre, enquanto os investimentos totalizaram 2,1 bilhões de reais no semestre, mantendo nosso foco nos investimentos voltados à expansão, inovação e segurança operacional. Destacamos também a participação da companhia no processo competitivo da Ecovias 101, que assegurou a continuidade na gestão da concessionária, viabilizou a ampliação do prazo de concessão para 2049, a otimização das condições contratuais, permitindo novos investimentos na região e contribuindo para a geração de valor aos acionistas. Por fim, ontem, o Conselho de Administração aprovou o pagamento dos dividendos no valor de 215 milhões de reais a partir de 29 de agosto de 2025. No slide 5, demonstramos o desempenho operacional. O tráfego comparável apresentou crescimento de 3,3% no trimestre e 4,6% no semestre, impulsionado pelo tráfego de veículos pesados. Destaque para o crescimento na Ecovias Leste Paulista, de 7,9% no trimestre e 14,6% no semestre, em razão principalmente do incremento da movimentação
no Porto de São Sebastião. E na Ecovias Norte Minas, aumento de 13,5% no trimestre e 14,5% no semestre, em função da indução de tráfego devido à ampliação da capacidade. 122 quilômetros de duplicações no período entre 2023 e o primeiro semestre de 2025. Seguindo para o slide 6, apresentamos a evolução da receita líquida ajustada, que atingiu 1,8 bilhão de reais no trimestre e 3,5 bilhões de reais no semestre. À direita do slide, destacamos o crescimento de 9,7 pontos percentuais na arrecadação de pedágio por AVI e meios digitais, que atingiu aproximadamente 92%, evidenciando o avanço dos pagamentos digitais em nossas operações. Algumas de nossas concessionárias já se aproximam de 95% de arrecadação por AVI e meios digitais. No slide 7, demonstramos os custos caixa. Destaque para o crescimento em linha com a inflação no trimestre e a redução de 1,1% no semestre, quando excluímos o Ecoporto, cuja operação encontra-se em regime de contrato de transição. Ao lado direito do slide, o indicador de custos caixa em relação à receita líquida ajustada atingiu 25% no trimestre, redução de 2,5 pontos percentuais comparado a 2024 e 10,3 pontos percentuais em relação a 2022. A redução de custos confirma os avanços gerados pelas iniciativas de eficiência adotadas pela companhia ao longo dos últimos anos. No slide 8, demonstramos o EBITDA de 1,4 bilhão de reais no trimestre e 2,6 bilhões de reais no semestre, crescimento de 19% e 17% respectivamente, e margem EBITDA ajustada de 75% em ambos os períodos. Destaque para a margem EBITDA ajustada das concessões rodoviárias, que atingiu 76% no semestre. Próximo slide, apresentamos o lucro líquido de 204 milhões de reais no trimestre e 351 milhões de reais no semestre. O desempenho operacional robusto e a gestão eficiente dos custos seguem impulsionando o EBITDA, enquanto os investimentos em expansão e o cenário de juros elevados se refletem no lucro do período. No slide 11, demonstramos os investimentos de 1,2 bilhão de reais no trimestre e 2,1 bilhões de reais no acumulado do ano, com destaque para as entregas de 34 quilômetros de duplicações, faixas adicionais e vias marginais, além da implantação de 2 viadutos e 11 intersecções. Vale ressaltar que 58% do total investido no trimestre foram direcionados em 3 concessões rodoviárias, reflexo do avanço nas obras do ciclo de ampliação das novas concessões. No slide a seguir, os avanços das obras de duplicações e terceiras faixas, visando garantir maior fluidez e segurança aos usuários. No slide 13, destaque para a evolução da dívida das concessões rodoviárias, que em 2022 representava 41% do endividamento líquido total e em junho foi de 71%, refletindo uma estrutura de capital mais eficiente e alinhada à geração de caixa dos ativos. Adicionalmente, encerramos o trimestre com alavancagem consolidada de 3,9, estável em relação ao trimestre anterior, em função da captação realizada para o pagamento da outorga pela Ecovias Raposo Castello, que iniciou suas operações no final de março. A alavancagem pro forma, calculada com base no EBITDA anualizado da Ecovias Raposo Castello, atingiu 3,6, em linha com o esperado. No próximo slide, apresentamos o cronograma de amortização da dívida. O principal vencimento do próximo trimestre será a Ecovias do Nordeste Paulista,
cujo empréstimo ponte vence em setembro, e a estruturação do financiamento de longo prazo encontra-se em fase avançada. Continuaremos trabalhando em operações que contribuirão ainda mais para o alongamento do perfil do endividamento da companhia. Por fim, no slide 16, reflexo dos avanços da nossa agenda de sustentabilidade, alguns destaques recentes. Fomos vencedores da categoria Transporte e Logística do Prêmio Melhores da ESG 2025, promovido pela revista Exame, um dos mais relevantes reconhecimentos em sustentabilidade empresarial do país. Adicionalmente, nossas concessionárias federais figuraram entre os melhores do país em gestão ambiental, segundo o Índice de Desempenho Ambiental da NTT. Mais informações sobre as nossas iniciativas estão detalhadas no release de resultados e no nosso relatório integrado. Encerramos essa apresentação reafirmando o foco da companhia na execução e entrega das obras de ampliação da capacidade e melhorias das concessões rodoviárias, bem como na valorização das oportunidades que os atuais ativos do portfólio oferecem. Reforçamos nosso compromisso com a eficiência operacional, inovação e segurança. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando no botão abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, Guilherme, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, Guidotti, André, obrigado pelo espaço aqui. 2 pontos, por favor. Primeiro, na gestão de portfólio, André, você comentou agora no final que vocês veem oportunidade em ativos do portfólio. Queria ouvir de vocês, por favor, o que exatamente isso quer dizer, né? Se vocês veem espaço para, eventualmente, oportunidade de crescimento ou até desinvestimentos, né? Essa é uma coisa que a gente já falou no passado, se continua no pipeline de maneira relevante aí na cabeça de vocês. E um segundo ponto é no nível de margem, né? Primeiramente, acho que parabéns aí pelo resultado, né? Mais um tri de consistência na parte de custos. Queria saber de vocês como vocês veem um nível normalizado de margem EBITDA daqui para frente. Obrigado. Tudo bem, Guilherme? É o Marcelo. Bom dia, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos também. Sobre o portfólio, é importante, a gente já é conhecido, a gente tem oportunidades de investimentos nas nossas rodovias, são rodovias, algumas delas maduras, localizadas em regiões que precisam de mais investimentos, notadamente São Paulo, evidentemente, a ligação, a terceira ligação São Paulo-Santos é um investimento, é um projeto muito importante para nós e a gente está se dedicando. Outras oportunidades também em São Paulo existem. Então, a mensagem é um pouco essa: a gente está olhando no nosso portfólio, nas possibilidades de aumentar investimentos em alguns casos, e essa é a prioridade. Temos também o caso da Ecosul, que é uma concessionária que está vence o ano que vem, e o governo está trabalhando por uma relicitação, não sabemos quando será a relicitação, se o ano que vem, enfim, atrasa um pouco, mas potencialmente poderia ser um target da Ecorodovias. Evidentemente, a Eco 101, que acabou de ser leiloada, e a gente está se preparando para a assinatura do termo aditivo, que também faz parte do nosso portfólio, oferece uma oportunidade de melhoria. Então, a mensagem é um pouco esta. Não significa que a gente esteja, evidentemente, totalmente fechado a novos leilões. A gente estuda, acompanha o setor, tem muitas oportunidades e a gente entende que essas oportunidades irão continuar nos próximos anos e a gente, evidentemente, acompanha este programa. Sobre as margens, as margens continuam subindo. Eu acho que a expectativa é que atinjam os 80% e até mais. Ou seja, é normal, faz parte do ciclo das concessões e a gente rumo a 80% com certeza e até mais, 82%, 83%. Faz parte, são todas as tecnologias, o fato de poder utilizar
e como o André falou, meios de pagamento automáticos reduz muito o custo nas praças, os custos das balanças que serão substituídas com HSE Win e outras tecnologias fazem com que as margens subam. Então a gente seguramente irá atingir margem bem maior das atuais. Perfeito, Obrigado, Guidotti, Guilherme. obrigado. E se me permitir só um follow-up no primeiro ponto sobre a parte de desinvestimento, né? Se é uma coisa que vocês ainda consideram. O desinvestimento, a gente fez uma tentativa, estruturamos um projeto, mas acho que agora não é muito, não estamos com muito, digamos, interesse nessa alternativa, até porque não é, o mercado está, embora tenhamos ouvido de M&As e coisas assim, acho que não é momento adequado devido às taxas de juros e tudo, para oportunidades de reciclagem de capital. Mas é uma estratégia que permanece no radar de rodovias. É mais oportunística, talvez, mas permanece. Perfeito, muito claro. Obrigado, bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Pedro Tineu, do Itaú BBA. Por favor, Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, Guidotti. Bom dia a todos. Obrigado, viu, por pegar a nossa pergunta. Eu tenho uma dúvida aqui só para a dinâmica de tráfego no segundo semestre. Primeiro semestre a gente teve uma dinâmica que veio um pouquinho aqui acima até do que a gente tinha de expectativa. Eu só queria ver como que está a cabeça da companhia para essa segunda parte do ano. E aí eu também queria ver do ponto de vista de CAPEX, né? A gente teve aqui uma redução, pelo menos em termos de dólar médio. Eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo, pelo menos, dinâmica de CAPEX de vocês aqui no curto e médio prazo, dada essa redução. Obrigado, viu, pessoal? Pedro, tudo bem? Tráfego, segundo semestre, a gente estima um tráfego, estimava já no começo do ano, um tráfego em 2025 de uns 4%. O segundo semestre seguramente será menos performante do primeiro. O primeiro foi uma surpresa, mas também porque a base de comparação com o ano passado é puxada. O ano passado cresceu 5% o segundo semestre, ou seja, achar que iremos continuar a crescer com 3, 4% acima dos números do ano passado é muito. Então a gente estima concluir o ano na casa dos 4%, isso indica provavelmente uma redução do crescimento nos próximos meses respeito aos meses do ano passado. Tá? Mas, de novo, o ano passado cresceu muito, então só o simples fato de continuar a crescer respeito ao ano passado é positivo. Com relação à sua pergunta de CAPEX, nós estamos, né, fazendo os investimentos, algumas concessões, tivemos atraso no licenciamento ambiental, de toda forma, esses licenciamentos já foram obtidos e a gente espera uma aceleração no CAPEX no segundo semestre, com um target ali para investir neste ano por volta de 5 bilhões de reais. Boa, obrigado, pessoal, super claro. De nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, Felipe, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. A minha é um pouco mais voltada para alavancagem. Vocês mantiveram aí um ratio, né, um pouco abaixo de 4 vezes e comentaram também, se a gente anualiza Raposo Castello, de um ratio até de 3,6 vezes, né? Queria entender se, olhando para frente, conforme a gente tem um ramp-up de CAPEX e vocês rampam também o EBITDA da Raposo Castello, se a gente deve continuar nesses 3,9, se deve chegar até um pouquinho acima de 4 vezes, como a gente já esperava aqui, ou se deve até aproximar mais do 3,6 ao longo do tempo. Essa é a primeira, e a segunda só comentar um pouquinho mais detalhes dentro do que vocês puderem sobre as condições dessa rolagem do ponte da Noroeste, como é que está em fase final, mas o que vocês puderem dar de detalhe. Obrigado. Tudo bem, obrigado pela pergunta.
Sobre a primeira pergunta é o seguinte, a Raposo Castello ela tem um efeito de desalavancagem nos primeiros anos. Como você sabe, as obras da Ecovias Raposo Castello começam a partir de 28, 29, ou seja, até lá ela tem um efeito de desalavancagem. Por outro lado, o ciclo de CAPEX ganha, como até Andrea falou, ganha ímpeto agora porque as licenças estão prontas. Então, os dois efeitos acabam se sobrepondo. Então, a gente estima-se que o 3,9 continue crescendo lentamente nos próximos anos até atingir por volta de 4, 4,5, via. Depois aí, que seria o pico esperado. Depois, a partir daí, tem a Raposo Castello que começa suas obras, mas as outras começam a desalavancar. Ou seja, então, a Raposo Castello tem um efeito quase de amortecedor nos próximos anos e depois reverte. Então, a gente estima-se um crescimento de 3,9. Por quê? Porque, embora tenhamos a Castello gerando caixa, temos os investimentos acontecendo, mas não muito acelerado até atingir um 4,5 no pico e depois voltar a cair. Tá? Então, está tudo bastante sob controle e não apresenta algum tipo de surpresa. Com relação a Ecovias Noroeste Paulista, nós estamos, nas próximas semanas, né, a gente já deve tornar público, estamos em período de silêncio com relação a essa captação, mas nas próximas semanas as condições já vão se tornar públicas e será feito o take-out com financiamento de longo prazo, customizado com os fluxos da concessão em condições adequadas ali de mercado que a gente entende competitivas. Tá? Então, logo a gente possa dar o disclosure sobre a operação, a gente vai comunicar ao mercado, mas nas próximas semanas já está praticamente tudo fechado. São os processos burocráticos. Perfeito, super claro, pessoal. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Matheus Santana, do XP. Por favor, Matheus, seu microfone está liberado. Oi, Marcelo, André, bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria continuar no tema ali de liability management. O que vocês veem, assim, o mercado de crédito nesse momento? O que seria um preço médio, mais ou menos, de uma emissão marginal, assim? E também, nesse ponto, pensando em dívida da holding, a gente vê que ela está caindo nos últimos trimestres, assim. O que vocês veem o calendário para frente de redução desse indicador? E uma segunda pergunta aqui é, pensando no Ecoporto, como vocês veem assim as renovações do contrato? Provavelmente esse contrato vai acabar ficando sólido ali até o fim de quando sair o leilão do STS-10, né? E o que seria o prazo de receber o reequilíbrio que o governo te deve? Seria junto desse fim do término do contrato? São essas duas aqui, obrigado. Bom dia, obrigada pela pergunta. Com relação a liability management, a companhia vai continuar fazendo, né? Tem algumas operações já sendo trabalhadas pela companhia. O mercado está muito líquido, a gente tem conseguido captar e está acompanhando aí as captações com CDI mais um, rodando por CDI mais um, e a gente também, para as captações de debêntures de infra, provavelmente alguma coisa muito similar com o que a gente captou recentemente na Rio Minas, né? Então, acho que é um bom momento, né, para companhias com qualidade de crédito, bons ativos como a Ecorodovias, de acessar o mercado e aumentar ali o prazo médio da dívida. E é isso que a gente vai fazer nos próximos meses. Com relação a Não, Ecoporto, sobre a holding, também fez uma pergunta. Desculpa, qual foi a pergunta? Não, mas é o grau de percentagem de dívida que será alocado na holding e nas concessões, ele tende a aumentar, ou seja, a diminuir a porcentagem das holdings conforme o BNDES e as linhas longas nas unidades serão desembolsadas. Então, a gente estima chegar a ter uma situação normalizada com 75% da total da dívida nas unidades e 15% na holding. Hoje estamos na volta de 70, 71%. Então, tem ainda espaço de crescimento e isso acontecerá, obviamente, com o crescimento da dívida nas holdings. Porque lembra que as captações do BNDES, né, nós fechamos ali por volta de 8 bilhões na Rio Minas, mas
o desembolso vai acontecendo para e passo com a realização do CAPEX. Então, à medida que a gente vai desembolsando essas linhas do BNDES, né, vai melhorando o percentual de dívidas nas concessões. A mesma coisa vai acontecer com a própria Ecovias Noroeste Paulista, que eu mencionei que nas próximas semanas a gente já deve anunciar ali o take-out de longo prazo. E as outras concessões, como a própria Araguaia, a gente já tem o financiamento do BNDES contratado e ele também vai sendo desembolsado à medida que o CAPEX vai se realizando. De toda forma, a gente também tem procurado trabalhar outras operações que possam melhorar esse indicador, mas como o Guidotti mencionou, provavelmente a gente tem espaço aí para melhorar e ficar em volta de 75%. Sobre Ecoporto, correto, Ecoporto hoje está com uma operação, um contrato temporário que vence o ano que vem, em maio. Seguramente ele acompanhará o desfecho da nova licitação da área, né? Até lá continuará, esperamos que continue operando sob o regime temporário. O tempo, a tempistica da nova concessão não está muito claro, tem algumas discussões, mas até lá a gente seguramente irá operar. O crédito dos ativos não amortizados será resolvido, na nossa expectativa, quando da licitação. Após a licitação, teremos a definição de como será liquidado esse crédito. Então, tudo depende do calendário da licitação. Ficou bem claro aqui, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui e parabéns pelo resultado forte de novo. Eu tenho 2 pontos aqui, voltando em 2 assuntos, na verdade. O primeiro, no CAPEX, ainda que tenham saído aquele de licenciamento, minha dúvida é se existe a possibilidade de, no fim, né, o CAPEX do ano ser menor do que 5 bi pelo atraso que teve, pelo menos até agora. E a segunda dúvida, eu não sei se cortou só aqui, tá? É possível, mas sobre a margem EBITDA que acreditam que podem chegar, que o Guidotti comentou, eu escutei alguma coisa de 80%, né? Se eu estiver errado aqui, me corrija, por favor. E ainda nesse ponto, assim, a melhora dos custos caixa tem sido um ponto de atenção muito positivo dos últimos trimestres e anos. E tiveram uma série de iniciativas relacionadas à eficiência que vocês comentam, mas eu queria que vocês explorassem, se puder. Primeiro, aonde vocês veem ganho de eficiência incremental, por exemplo, o Weight in Motion, mas o que mais vocês avaliam que a gente talvez ainda não saiba? E segundo, se nas novas concessões, e aqui eu incluo a nova Ecovia 101, o que vocês já enxergam de possíveis ganhos de eficiência fora das premissas do governo, mas que também já exista, né? Que já exista no portfólio de vocês, que possam melhorar o retorno. Obrigado. Sobre a primeira pergunta, a resposta é sim, existe a possibilidade que dos 5 bilhões a gente não atinja 100%. O nosso objetivo, obviamente, é isso, mas embora o calendário exista, é utilizado, mas para nós é uma execução. Começamos um pouco atrasados, temos um objetivo, mas existe a possibilidade que seja um pouco menos de 5 bi. Agora, Períodos de chuva, né, que período podem de chuva, na coisa, atrapalhar. mas seguramente não vai ser muito distante, não é uma coisa relevante, mas sim, existe a possibilidade que parte desse CAPEX vai para o ano que vem. E assim por diante. Normalmente a gente fala que entre 80% e 85% é atingido, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então a expectativa sim. Sobre a porcentagem, a margem de EBITDA, a gente estima chegar em 2, 3 anos a 80%. Isso é que e depois continuar crescendo, mas aí com a maturidade dos projetos, das novas ajustes tarifários, também continua no longo prazo e sobe. Mas ainda temos um crescimento rápido nos próximos 3 anos até atingir 80%. E parte disso, volto também à terceira pergunta, o aumento da margem se deve sim a um controle de custo, mas também a um aumento das tarifas. Rodovias mais maduras, eles tendem sim a ter uma margem maior.
os custos caixas continuam sendo objeto de nossa análise, de atenção, e também a gente, talvez no próximo ano, com a saída da Ecosul, a gente tem uma pequena diferença, mas logo a gente vai continuar diminuindo e aumentando essa relação entre receita e custos operacionais. São tantas as atividades, mas a digitalização das operações é a principal avenida de melhorias. E aí tem uma série de coisas que a gente está aplicando, desde câmaras de longa distância, waiting motion, pedágio digital, enfim, tem tantas coisas que podem ser feitas e estão sendo extraídas, inclusive nos custos, digamos, administrativos, né? Processos administrativos complexos hoje são feitos, resolvidos de forma muito mais rápida, eficiente, através da aplicação de inteligência artificial, enfim. Então, tudo isso está sendo aplicado e junto com a boa performance do tráfego e os ajustes tarifários, as margens expandem. A 101, ela foi uma negociação, uma renegociação, digamos, uma otimização do contrato. A gente nasce com uma estrutura bem discutida. Nos próximos 3 anos tem um período de transição, mas é evidente que a Ecorodovias agora vai aplicar todas as alavancas possíveis neste contrato, que são nossas, ou seja, que não são, fogem um pouco digamos, do manual de como se opera uma rodovia típica. Então a gente seguramente vai, a partir de agora, aplicar um contrato que foi modernizado, né, em vários aspectos, e que agora sim nos permite, já que é um contrato modernizado, aplicar todas as tecnologias que a gente aplicava já em outras. O contrato original da Eco 101 tinha muitas amarras operacionais, muitas amarras de parâmetros ineficientes, e isso não permitia esse tipo de approach. Agora não, agora a gente vai realmente usar todas as nossas alavancas e extrair também da Eco 101 as margens que temos nas outras concessões. Inclusive porque a Eco 101 terá também no seu programa aumentos tarifários consistentes nos próximos anos e, obviamente, um capex elevado, concentrado de duplicações, que irá também a propiciar mais tráfego. Então é tudo um conjunto da ópera que vai permitir que a Eco 101 se torne uma concessionária igual e até às vezes melhor que as outras. Obrigado. Perfeito. Obrigado e bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, da UBS. Por favor, Alberto, seu microfone está liberado. Bom dia, Guidotti, Andréa, obrigado aí pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, sobre o resultado de ontem e outras duas sobre o futuro. De ontem, a gente viu aqui, além do CAPEX veio um pouquinho abaixo, mas você explicou que deve acelerar aí no segundo semestre e terminar o ano perto dos 5 bi que a gente tinha. Veio uma margem muito boa na Nova Raposo, uns 3 pontos acima do que a gente tinha aqui. Gostaria de saber se tem alguma coisa não recorrente ou a gente pode deixar essa margem para frente, né? E sobre o futuro, tem alguns leilões bons aí vindo no pipeline, tem 2 repactuações boas da Regis, da Fernão Dias, tem também os 2 leilões do Paraná. Gostaria de saber se tem espaço no balanço, se vocês teriam interesse nesses ativos. E a última seria sobre a terceira pista da Imigrantes, se vocês têm algum update nesse ativo. Muito obrigado. Valério, obrigado. Sobre as margens da Ecovias Raposo Castello, não, elas são corretas, são essas as margens. É um ativo que foi um dos motivos porque a gente comentou que é um ativo que se alavanca muito bem, que tem uma capacidade de geração de caixa operacional muito alta e isso favorece o financiamento. Então, estamos com as margens alinhadas. Tá? Sobre os leilões, eu junto essa pergunta com a terceira pista. De novo, acabamos de finalizar o leilão da 101, a terceira pista é um projeto grande que está indo muito bem. Estamos avançando com os estudos, os projetos, licenciamento ambiental, estruturação do contrato, enfim, está tudo engatilhado e é nossa prioridade.
Então, os leilões que você mencionou, que são seguramente importantes, eles estão sendo monitorados, alguns deles, inclusive, estudados, mas a prioridade da Ecovias será mais evocada a aditivos contratuais nos contratos existentes. A terceira pista é um deles. E, como mencionei, a colocar a Eco 101 rapidamente nos bons trilhos de geração de valor e, eventualmente, monitorar o leilão da Ecosul, caso ele venha a ser realizado em 2026. Então, isso é um pouco, reiterando um pouco a nossa posição. Embora os leilões sejam, como eu falei, serão muitos, mas serão muitos também nos próximos anos. Acho que tem para todo tipo de investidor. Acho que a gente vai focar no nosso portfólio. Perfeito. E só um follow-up, Guidotti, se você me permite. Na terceira pista da Imigrantes, vocês têm um balanço para fazer vocês mesmos? Vocês procuram parceiros? Qual seria a estratégia para esse ativo? A terceira pista, se for finalizada e aditivada, o contrato de Ecovias aditivado, a gente tem que olhar quais vão ser as condições, como este novo investimento será reequilibrado, né? E a depender do tipo de solução de contratual, será necessário mesmo um certo tipo de estrutura financeira, passando também por um equity. Então, a gente não tem batido o martelo qual será a solução. A Ecovias tem capacidade de se alavancar, tem uma dívida líquida EBITDA baixa, mas seguramente a depender do tipo de aditivo que se vai ser via tarifa, provavelmente não, via extensão de prazo, em que medida via aporte do governo, em que medida upfront ou parcelado, tudo isso vai compor um número que vai nos guiar sobre a decisão a ser tomada. Então, a depender, pode ter mais ou menos necessidade. Ainda é prematuro, ainda acho que a gente tem que finalizar os estudos, chegar a um valor, estruturar, pensar uma forma de inserir isso no contrato, qual vai ser a melhor forma de financiar. Muito claro. Muito obrigado pelas explicações. A próxima pergunta vem do senhor Ricardo Belo, da Genial Investimentos. Por favor, Ricardo, seu microfone está liberado. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Pessoal, consegue me ouvir? Sim. A minha primeira pergunta aqui, ela é em relação a tráfego, principalmente em relação a tráfego de veículos pesados. A gente viu aqui um crescimento, né, de 4% nesse segmento, e aí a gente vê muito em relação à exportação de soja, ciclo de celulose, enfim, tanto a parte agro quanto a parte industrial. Eu queria também saber, em relação agora para o segundo semestre, né, que vocês comentaram já numa pergunta anterior, em relação a uma queda, efeito de base comparável também, mas eu queria saber muito mais também em relação à perspectiva que vocês têm macro da dinâmica, tanto para o segundo semestre quanto para 2026, e também o quanto que, eu imagino que seja pouco, o quanto que as isenções realizadas, né, do tarifaço mitigam os riscos ou não mitigam nenhum risco que vocês tinham em mente, ou se isso é alguma pauta que vocês têm no radar em relação a tráfego, principalmente de veículos pesados. E aí a minha segunda pergunta é mais em relação à estrutura de capital, em relação a pagamento e distribuição de dividendos, né? A gente sabe a gente entende um mínimo de dividendos que vocês devem distribuir, né, de 25%, mas eu queria saber mais um pouco em relação a esse tipo de remuneração mesmo do acionista, até em relação à possibilidade de programa de recompra, né? A gente sabe que também a companhia ela já performou muito bem esse ano, mas eu queria saber um pouco da cabeça de vocês em relação a isso, até em uma possível desaceleração macroeconômica ou impacto ali de juros no ano que vem, né? Com as incertezas que a gente tem no radar. Do meu lado é isso.
Obrigado pela pergunta. Incerteza a gente tem faz muito tempo, né? Eu acho que é normal, é uma economia dinâmica, incertezas existem. No tráfego, começando pelo tráfego, tráfego pesado, o segundo semestre normalmente não é um semestre onde o tráfego pesado é prominente, ele começa, entramos na fase mais de verano e ganha peso, mais crescimento no veículo leve. Mas mesmo assim, em julho está indo bem, continua bem o tráfego pesado, estamos 3,2 agora, acima do ano passado. O que eu falei do tráfego, não vai ter uma queda de tráfego no segundo semestre, vai ter um crescimento de tráfego, mas menor que o primeiro semestre, baseado no grande performance do tráfego do ano passado. Então, não temos queda, ou seja, tudo isso demonstra que o tráfego é resiliente, inclusive há potenciais ainda não claros choques macroeconômicos. Nós não temos claro qual pode ser o impacto dos tarifaços, que ontem, inclusive, foram redimensionados em alguns aspectos, mas à primeira vista não parece que sejam diretamente muito impactantes. Algum outro insumo que talvez seja de alto valor agregado, mas de pouco volume, possa ser afetado. Eu acho que indiretamente o impacto no PIB do Brasil vai impactar o tráfego. A gente é elástico ao PIB, então quanto mais o PIB cresce, quanto mais o PIB decresce, a nossa elasticidade impacta o nosso tráfego. Mas pelas análises feitas, não por nós, mas também por outros analistas, não se espera um grande impacto no médio e longo prazo, inclusive porque essas cargas tendem a se realocar. Então a gente não está monitorando, evidentemente, né? Tudo tem que ser monitorado, mas sentimos que o modelo de negócio, os nossos ativos em particular, a nossa estrutura de OPEX, a nossa situação do balanço nos permite estar relativamente tranquilo e entregar os resultados esperados. E aí vem a resposta também na segunda, ou seja, o pagamento de dividendo, o dividendo mínimo é um valor importante para nós, mas enfim, é uma forma também, a gente também gera caixa, tem capacidade de distribuir um certo dividendo e também estabelecer uma certa previsibilidade, né? Ou seja, ok, dividendo mínimo, isso vai permanecer até que o ciclo de capex desacelere, mas a gente vai pagar dividendo. Outras operações que podem ser oportunísticas não estão no radar da companhia, ou seja, a gente nos últimos trimestres, vários últimos trimestres, tem sido capaz de atender e de atingir os guidance dados ao mercado. Inclusive, esperamos que o próprio pagamento de dividendo mínimo seja um deles, né? Para que tudo isso torne o case mais fácil de entender. Outras operações assim não estão sendo consideradas. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes para que faça as considerações finais da companhia. Gostaria de agradecer a participação de todos no call e eu e o time de Relações com Investidores estamos à disposição para perguntas adicionais. Muito obrigada. Boa tarde. A apresentação de resultados da EcoRodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.